Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de finanças, e está começando mais um Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta de todo o Brasil, informação de qualidade para ajudá-lo na gestão das suas finanças pessoais e empresariais. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber novamente aqui o professor Leonel Moleiro Pereira, doutor em Administração Concentração Finanças pela Universidade de São Paulo, mestrado pela mesma universidade e administrador pela Fundação Getúlio Vargas, consultor da área de mercado de capitais, de risco, de derivativos, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Para você que quer contatar, por acaso, o Leonel para uma palestra, para um treinamento, está aparecendo aí o e-mail dele na sua telinha, leonelmp@leae.com.br ou leonel@usp.br. Leonel, muito obrigado por ter aceito novamente o convite. É um prazer. Nós terminamos o último programa falando um pouquinho sobre qual o melhor derivativo para uma pessoa física iniciar as operações, e você sugeriu começar talvez com opções, né? Então, queria que você explicasse para o nosso internauta um ponto que é fundamental. Ele tem lá um dinheirinho, podia comprar uma ação, vai decidir comprar uma opção. Então, uma opção tem mais risco do que uma ação? Olha, essa é uma pergunta que é relativa. Quando você mede risco em termos de volatilidade, esse tipo de coisa, sim, a opção tem mais risco que uma ação. Mas eu posso dar exemplo de uma carteira formada de opções que tem menos risco do que uma ação. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem aí R$100 mil em ações da Vale. Tá? Você tem aí 2.000 ações de Vale do Rio Doce. Tá? R$100 mil em ações. A ação da Vale pode cair ou pode subir. Tá? Vale mais ou menos R$50, ela pode cair para R$45 ou pode subir para 55. Então, você pode ganhar ou perder. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você venda essa carteira de R$100 mil de ações. Tá? Aí você pega R$98 mil e aplica no mercado de renda fixa por um mês, 2 meses. Vamos supor que você vai aplicar por 2 meses. Vamos supor que nesse mês você ganha R$1.000 de juros nessa aplicação, tá? Fica com R$99 mil. E aqueles R$2.000 que sobraram, você vai lá e compra opções de Vale. Por exemplo, uma Vale C52, que é um código da opção. Depois eu menciono sobre isso, mas você compra lá 2.000 opções e gasta esses R$2.000. O que vai acontecer? Se a Vale subir, você vai ganhar dinheiro com a opção. Então você vai ter todo o que a gente chama de upside da ação, você vai ter todo o ganho da ação. Mas se a Vale cair, qual é a sua perda máxima? R$1.000. O valor que você aportou nas opções. Você aportou nas opções. Na verdade, você gastou R$2.000, só que você ganhou R$1.000 na renda fixa. Qual carteira é mais arriscada? A carteira de ações, que você pode ganhar ou perder, ou a carteira de opções? A carteira de opções com renda fixa, nesse caso, vai ter menos risco que a carteira de ações. Esse é só um dos exemplos. E indo nessa linha, fala um pouquinho sobre outras estratégias. Você disse uma agora, que é uma estratégia, né? Eu vendo a carteira à vista, aplico na renda fixa, pego um pedacinho do dinheiro e compro em opções, né? Então, quais outras estratégias a gente poderia, assim, de uma maneira breve e didática, falar para o nosso internauta? Essa é uma estratégia bem simplificada para poder comparar a carteira de opções e ações. O que acontece com o investidor é o seguinte: muitas vezes o investidor vai lá e se alavanca nas opções. Ao invés de comprar 2.000 opções, ele vai lá e compra 5.000, 10.000, 20.000, 40.000 opções, ele se alavanca. E aí, nesse caso, no processo de alavancagem, ele pode perder bastante. Tá? Sem alavancar, o risco realmente vai ser menor. Outra estratégia interessante para o investidor é o que a gente chama de trava de alta, que é bastante comum. O investidor ele compra uma opção de strike menor e vende uma opção de strike maior. O strike é o preço de exercício, é uma estratégia bem comum para investidor pessoa física. Outra estratégia bem comum também, que eu já mencionei, você substituir a compra da ação pela compra da opção, que a gente chama de compra seca da opção. Então, se a ação subir, você ganha dinheiro sem ter que gastar todos os recursos da compra da ação. Você pode usar esses recursos em outro investimento, que no começo eu citei a renda fixa. Essas são duas estratégias bastante... Teria a venda coberta também, né? A venda coberta, que aí o pessoal chama de financiamento. Quando você compra a ação e vende a opção, você obtém uma taxa de juros.
Tá, essa é uma estratégia um pouquinho mais, ela tem que ser acompanhada, o investidor tem que tomar cuidado, porque o que acontece? No fim das contas, quando o preço da ação sobe, essa opção vai dar exercício, e você está vendido nela. Então tem que tomar um cuidado para poder fazer a rolagem direitinho. Então essa é um pouquinho mais complexa, mas está muito comum no mercado também. E aquele nosso internauta que ainda não está muito acostumado a operar com opções, fala um pouquinho para nós sobre características desse mercado, né? Códigos, vencimento, correção dos strikes, ações mais negociadas, né? Às vezes a gente escuta ou vê no jornal, olha, o cara ficou em corner, né? Porque estava operando opções de ações de baixa liquidez, opções de câmbio. Fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte. O código da opção, quem vai operar no home broker tem que ficar atento, porque, por exemplo, o código da Vale é Vale 5. Quem comprar a ação vai negociar Vale 5. O código da opção, ele é muito parecido. Na verdade, vão as 4 letras da ação, vai mais uma letrinha que representa o vencimento da opção, e vão mais 2 números, que é a série da opção. Um exemplo, Vale C52. O que é isso? Vale é a ação, C é o vencimento, que é janeiro, fevereiro, março, é A, B, C, do vencimento da opção de compra. E 52 não é o preço de exercício, é a série da opção. Por que 52 não é o preço de exercício? Porque as nossas opções no Brasil, que são do tipo americana, elas são corrigidas para eventos corporativos, por exemplo, dividendos, mas juros sobre capital próprio, desdobramentos, agrupamentos. Então, todos os eventos que acontecem nas opções, eles são corrigidos no preço de exercício. Então, às vezes você está lá vendo 52, mas você olha lá no home broker, é 51,60, porque teve alguma correção no preço de exercício. Então, precisa ficar atento nisso também. Tá? O que acontece? Além do mercado de opção de ações, você tem o mercado de opção de dólar. Tá? O mercado de opção de dólar, ele é feito para as operações com futuro de dólar. Então, inclusive, a opção de dólar tem o mesmo vencimento do futuro de dólar. É um mercado bastante comum para as empresas e bancos. Então, é uma alternativa de investimento ou de proteção contra variações cambiais que está disponível na Bolsa também. E o que é tomar um corner ou ficar em corner? O corner é o seguinte. As nossas opções de ações, principalmente, são opções de blue chips. Então, você vai lá, o maior volume de negociação está em Vale, em pé. Blue chip para o nosso internauta são aquelas ações já de empresas famosas, grandes, mais negociadas, mais líquidas. Por exemplo, Vale e Petrobras. O que acontece? Existe um tipo de operação que, vamos supor que o investidor ele fica vendido na opção, tá? Que é uma operação chamada vendida descoberta. Quando chega no vencimento, ele tem que entregar a ação para o investidor que comprou a opção. Então, que a gente chama de que envolve entrega física. E se a opção tiver baixa liquidez, ele não vai conseguir comprar no mercado e ele fica em corner, ou seja, ele vai ter que pagar preços maiores de pessoas que não querem vender. Então, por isso que no Brasil, a liquidez das opções estão mais focadas nas ações que têm mais liquidez, porque elas evitam esse fenômeno que é o corner. Muita gente pergunta sobre estratégias, né? Eu queria que você falasse aqui para nós, de uma forma didática aí, quais são as estratégias, né, que o pessoal chama de direcionais. Olha, a gente tem o mercado de derivativos tem uma separação que a gente chama de estratégias direcionais e não direcionais. As mais conhecidas são as direcionais, são chamadas de figuras. Eu mencionei uma que é a trava de alta, né? Mas você também tem a trava de alta, que o investidor aposta na queda do preço da ação. Tem algumas figuras que são chamadas de trava borboleta, então a pessoa chama de butterfly. A trava borboleta, você tem um espaço que você ganha de variação do preço da ação e um espaço que você perde na variação do preço da ação. Então você faz uma estratégia que você tem ganhos e perdas dependendo da posição onde está o preço da ação. Por que são direcionais? Porque a direção do preço da ação interfere no resultado da carteira. Então você está apostando na direção, se a ação sobe, se a ação cai, se a ação fica parada. Essa é a estratégia direcional. As estratégias não direcionais, que também é conhecido como operações de volatilidade, são estratégias na qual o preço da ação não interfere no resultado da carteira. Para encerrar, Leonel, queria que você mencionasse, que o nosso tempo está acabando, quais são as estratégias mais sofisticadas no mercado de opções? Olha, as estratégias mais sofisticadas no mercado de opções são aquelas operações estruturadas,
que são feitas para empresas. Então, você tem swaptions, você tem o TARF, que é o Target Forward, você tem opções asiáticas, opções digitais, asiática você trabalha com fluxo de caixa, opção digital, e tem instrumentos dentro da opção e dos derivativos, que são barreiras, knock-in, knockout, então são mecanismos mais sofisticados para o mercado de derivativos. E tem uma estratégia bastante, que está se tornando bastante comum, inclusive para investidor pessoa física, que são as estratégias de operações com volatilidade, na qual o investidor ele compra e vende volatilidade. Bom, nosso tempo infelizmente acabou, fica aqui o convite aí para uma nova entrevista, assim que você tiver a agenda disponível, vai ser um prazer. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Para você, internauta de todo o Brasil, vou deixar novamente aqui o e-mail do professor Leonel, leonel@usp.br ou leonelmp@leae.com.br. Investimento em Pauta vai ficando por aqui, agradecemos a sua audiência, até uma próxima oportunidade.